Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez no Degraucast, fazendo o segundo episódio, que dessa vez eu tenho certeza que vocês vão amar acompanhar esse projeto maravilhoso que o Degrau realizou na nossa escola nesses últimos dias, que foi assim, algo emocionante. Eu não consigo ter palavras para descrever. Por isso que nós decidimos trazer uma turminha aqui que não é pouca gente, porque o que a gente tem para falar para vocês vai ser uma coisa muito importante, que eu tenho certeza que vai tocar lá no fundo do nosso coração e de todos aqueles que estão acompanhando o colégio e estão curtindo esse nosso projeto, né? Onde a gente faz um bate-papo gostoso aqui e que a gente descobre coisas maravilhosas. Primeiro a gente teve com a Carol, que foi a nossa aluna que tirou 980 na redação do Enem. Então a gente teve assim muitas visualizações, porque ela deu dicas muito legais para os nossos alunos e também todos aqueles que estavam na época de vestibular. Só que hoje, gente, hoje eu tenho certeza, não pode bater na mesa, né? Eu bato na mesa, sou demais. Corta, hein? Obrigada. Hoje, o que a gente tem aqui é um projeto incrível. Ele se chama Histórias de Vidas. Um projeto que foi desenvolvido em nossa escola através da professora Carla e dos alunos do primeiro e terceiro do ensino médio. Eles tiveram uma iniciativa muito linda e obtiveram um engajamento assim maravilhoso com todos os participantes e coroaram esse projeto com uma visita que foi realmente algo indescritível, que é isso que vocês vão conhecer hoje aqui. Então eu quero dar boas-vindas aos nossos convidados especiais e também ao nosso time aqui que veio representando o colégio. Professora Carla, Maria Eduarda, a Isabelle também está aqui com a gente, que vieram representando os nossos alunos, a nossa equipe de professores que participaram desse projeto lindo. E do outro lado, os nossos convidados especiais, que são 3 pessoas incríveis que hoje vocês vão ter o carinho de conhecer. Nós temos aqui o seu Osvaldo, o seu Onofre e também a Caroline, que é psicóloga lá do Asilo São Vicente. E foi eles que nos receberam com muito carinho. Para a gente começar o nosso bate-papo aqui bem gostoso, eu vou chamar a nossa professora que encabeçou todo esse projeto dentro da escola para ela contar um pouquinho como que surgiu essa ideia, Carla, desse projeto Histórias de Vida. Vamos lá. Então, esse projeto já é um sonho meu para ser realizado já desde o ano passado. E o nosso colégio Degrau, nós temos várias ações, como essas ações solidárias. E eu cheguei no diretor e falei, não, dessa vez eu quero um projeto diferente. Eu quero, sim, levar alguma coisa lá para o asilo, mas eu quero que os alunos levem. Eu quero que eles conheçam, eu quero que eles escutem as histórias, aprendam com eles. E aí Deus colocou na minha vida a Caroline. Nós nos conhecemos lá no ano passado, não foi, Carol? Que ela entrou em contato comigo para corrigir um trabalho dela. E eu falei, opa, deu certo. Porque eu já estou com essa ideia. E agora você vem falar para mim que trabalha no asilo? Eu falei, mas então nós vamos conversar bastante, eu preciso da sua ajuda. E aí apresentei o projeto para ela, ela falou, legal, vai dar certo, gostei da ideia. Então, nós fomos namorando e colocamos as etapas em ordem, porque são várias fases. Levei o projeto para os meus alunos do ensino médio e, no começo, acho que eles talvez não entenderam direitinho o propósito, mas as coisas foram caminhando, organizamos datas, porque mexe com o cronograma da escola, e graças a Deus deu tudo certo. Conseguimos arrecadar garrafas, né, meninas? As garrafas, as garrafinhas plásticas, até eu comentei com elas, várias. E aí eu falei, não, vocês precisam
a colaborar, ajudar, a colocar a mão na massa. E cortamos essas garrafas, recolhemos. Então, assim, vários processos, várias fases, várias etapas, e cada uma para mim era emocionante, era uma vitória. Hoje conseguimos mais garrafas, hoje conseguimos montar as flores. Porque só para explicar um pouquinho, né, Carla, essas garrafas que a Carla tá falando, Sim. é que eles pegaram, fizeram um trabalho, Um mimo, né, para todos os idosos do asilo, isso, que foi uma flor feita de reciclável. Então, para vocês terem uma ideia, eles ficaram horas lá na escola desenvolvendo tudo isso, não é, meninas? Isso. Como que foi fazer essa flor? Conta um pouquinho pra gente. Vai lá. A Duda vai falar, então. A ideia inicial a gente, na verdade, ficou muito confusa no começo com o que a gente poderia fazer. E a Carla chegou com a gente, até a gente, né, com essa ideia de fazer alguma coisa pra eles, que aí ela deu o número, eram tantos homens, tantas mulheres. No início a gente pensou em fazer alguma coisa pros homens, alguma coisa pras mulheres. E aí a gente pensou que talvez fosse muito difícil e a gente tentou pensar em algo que fosse mais viável, né, pra gente. Então a gente fez várias pesquisas, a gente pegou todo mundo da sala, todo mundo falou, vamos achar alguma coisa, a gente tem que achar alguma coisa que tenha um material que a gente consiga usar, que a gente consiga fazer a gente, né? Porque a gente queria que fosse algo feito por nós, né? Legal. Então, a primeira ideia que a gente teve era fazer Você que teve a primeira ideia, fala aí. Vamos lá, então conta pra gente, Isa. É porque a ideia, ela sempre veio com uma flor. Desde o começo a gente estava procurando alguma coisa que vinha com uma flor. E a gente ia fazer como se fosse um pequeno globo de neve com uma florzinha. Só que a gente estava vendo que não ia ser muito viável para toda a sala. E a nossa colega de classe, a Raquel, ela deu a ideia de a gente fazer flores com plástico reciclável. Que era uma coisa que a nossa sala sempre tem. Sempre tinha no lixo garrafa de água, então a gente falou, por que a gente não faz com isso? A gente teve a ajuda da professora Fabiana também, né? Que foi atrás, ajudou a gente a fazer os cabinhos das flores e deu um trabalho, porque a gente ficou recortando pétalas, desenhando pétalas, aulas inteiras, assim. Tá vendo? E aí, ó, seu Onofre e seu Osvaldo, vocês conseguiram ver que elas fizeram um presente para vocês. Elas não conheciam ainda pessoalmente, mas na imaginação elas queriam já agradar de alguma forma. E elas escolheram aquela flor que não trouxemos nenhuma aqui hoje, mas eu acho que se tiver imagens aqui, ela vai aparecer. O que vocês acharam de receber esse presente? Olha, a minha tá lá no meu quarto. Guardei com todo carinho. Muito é do Colégio Degrau, eu tenho um apreço especial pelo colégio, né? Então tá lá guardado. Parabéns por vocês que tiveram a ideia, que criaram. E vou dizer, uma professora, igual a professora Carla, é fácil. É fácil a gente chegar lá. Ela é muito inteligente. E vocês, faz favor, acompanhem ela, tá? E você só tem a ganhar. Nós temos uma história muito especial, não é verdade? Afinal de contas, o seu filho estudou no Colégio Degrau quando era lá na Pedro de Toledo. É o Lucas, e eu me lembro muito dele. Temos um carinho muito especial por ele, que eu tenho certeza que a hora que eu chegar no Degrau e eu falar para a professora Márcia, que foi professora dele, ela vai lembrar dele com certeza, com muito carinho. Então, olha, gente, ainda tivemos essa conexão, né, muito especial de ter o senhor com com a escola, né, dessa forma, né, Carol? Não foi uma coisa incrível? Foi muito incrível e assim, eu queria compartilhar dessa questão da flor, que foi algo que me chamou a atenção, foi essa semana. Uma idosa, né, ela vem diariamente, né, até nós da equipe técnica solicitar ligação para o filho. E aí eu estava ali ao lado, né, e presenciei ali. E aí eu tive que anotar uma fala dela que foi referente à flor, né, e ela disse assim, eu até anotei que eu falei, eu preciso passar isso o dia que a gente for lá, né, ela falando pro filho como ela estava, e ela falou, gostei, filha, ela falou que foi uns jovens que foram lá fazer a visita, ela falou, gostei, que me deu a flor, que conversou comigo, né, então assim, né, foi falas dela, então assim, pra mim, né, ouvir ela, né, eu falei, tem que passar isso para o pessoal, porque é algo de como ela sentiu, a valorização, ela recebeu aquela flor, foi um objeto, né, que com certeza ali a gente viu
que tá ali na cabeceira, eles têm uma, tipo como se uma bancada, né, seu Oswaldo, ali. Então, a gente viu vários deles onde guardaram as flores ali, então é muito mais, não é apenas uma flor, né? Tem um sentido, né? Demonstração de carinho dos Exato. alunos desse momento. Atenção, né? Ela falou, conversou comigo. Olha só, Que legal, alguém me entregou legal. uma flor e conversou comigo. Conversou comigo. É o e que me eu- escutou. E me Isso, escutou. porque, Exato. sabe, pessoal, a gente fala em doar, né? E quando a gente fala doar, a gente sempre acha que é alguma coisa que eu tenho que dar, porque assim eu estou doando. Mas o doar vai muito mais do que isso, não é? Às vezes é um abraço, é uma forma de doação, é um escutar, é uma forma de doação também. E isso faz muito bem, não só para quem recebe, como para quem faz. Para quem oferece. Para quem oferece. Porque o que a gente acredita, né? Que quando eu vou fazer alguma coisa para alguém, eu tô ajudando vocês, vamos assim dizer. Mas na verdade, quem é mais beneficiado de tudo isso sou eu. Porque a minha felicidade, ela aumenta de uma forma muito grande. E isso estudos científicos comprovam que quando você ajuda, que quando você doa, você torna mais feliz, além das outras pessoas Exato. ficarem também, né? É O que é verdade. muito bonito, com certeza. E eu vou contar uma coisa. Um dia antes, eu estava tão ansiosa, meu Deus, graças a Deus, até que enfim chegou o dia da visita ao asilo, que maravilha. Eu não dormi direito, eu sonhei que eu estava lá no asilo, mas que o ônibus não chegou, que, sabe, eu acordei assim, ainda falei para o meu marido, eu falei, que felicidade, chegou o dia. Cheguei na escola, falei para eles, olha, estão todos aqui, fiquei com medo de alguém faltar, então... Assim, a ansiedade, que momento. E depois da visita, o meu dia inteiro ficou. Maravilhoso. Parece que eu fiquei com as minhas emoções o dia todo, não sei vocês. Isso que eu As queria comentar. meninas. Mas eu fiquei o dia todo feliz, empolgada, cheia de energia, sabe? Revendo as fotos, os registros, aqueles momentos. Maravilhoso. E aí um pouco de cada, não foi? E o seu Onofre, como que ele ficou quando ele, depois da visita, depois que as meninas, os alunos foram lá? Eu fico feliz, sabe por quê? Porque eu tinha uns pais de viço andando no trecho, né? Ah, E convivendo com as pessoas. Eu trabalhei em barragem, olha que legal. confinamento de gado. É. E eu tive uma doença que foi Deus é que pôs a mão. Sim. E sempre, graças a Deus, eu sempre estou no meio das pessoas que é crânio, sabe? Olha que Então, legal. quer dizer que, para mim, é uma felicidade isso aí. Que Que- gostoso. Se sente valorizada. Tem que se valorizar porque uma pessoa que nem ele aqui, que já foi radialista, é uma pessoa já comunicativo, vocês estão numa profissão bonita, mas como eu tive a doença, mas Deus me recuperou, Nossa, que agora eu estou no meio de vocês que aqui, bom, não eu é? me sinto muito feliz. Que delícia. Não é? E olha, eu vou falar uma coisa para vocês dois, seu Oswaldo e seu Onofre. O que nossos alunos aprenderam com vocês, Sim. eu sou testemunha, porque o Henrique, meu filho, estava lá também naquele dia. Sim. E ele falou, mãe, eu tive uma aula, eu aprendi muito. Então, vocês ensinam muito pra gente, porque a experiência de vida que vocês têm, né, para nos passar, para nos contar, não é mesmo, meninas? A gente estava no carro e elas estavam justamente falando dessa troca que elas tiveram. Fala uma curiosidade, alguma coisa assim legal para vocês compartilharem com eles que vocês viveram naquele momento. Vamos ver quem lembra de alguma coisa aí. Tem uma coisa que foi o senhor que me disse, inclusive, que ficou muito na minha cabeça. Ah lá. Que você trabalhou com o antigo presidente, não foi? Que você trabalhou na rádio. Eu trabalhei com vice-prefeito 30 anos, Isso. Carlos Hernandes. Isso. Eu fui operador da rádio Bandeirantes, difusora Bandeirantes, da Jovem Luz, mas a rádio que eu mais trabalhei foi com o Carlos Hernandes na Bandeirantes, né? Ali na Tupinambás. 30 anos que eu trabalhei com ele. Olha E ele falou para mim que só estava me dispensando porque a Dilma tinha acabado com a Rádio AM, né? Então me dispensou.
Poxa vida. Foi justamente isso, porque depois que eu fui pra casa, eu fiquei pensando de como a gente estuda sobre essas pessoas que ele falou. E aí eu fiquei pensando, nossa, e ele conheceu essas pessoas, e a gente vê eles nos livros. E aí, isso ficou muito na minha cabeça, foi um negócio que me marcou muito. Ai, Duda, que legal, né? Você vê, é uma experiência da vida dele que ele trocou ali naquele momento com você e te marcou. Que Eu quero gostoso. fazer um registro Por favor. de quando o Ramon chegou, eu perguntei que escola. Certo. Fala do degrau. Isso. Eu entrei no meu quarto e chorei. Oh, meu Deus. Eu lembro que o senhor falou, até isso deu certo, tinha que ser vocês, o Colégio Degrau. E eu chorei acredito muito porque, nisso. Sabe, eu lembrei do meu filho. Lógico que eu não emoção. esqueço dele, mas lembrei Sim. que ele já fez parte dessa escola. E falei para muitos meninos e meninas lá, gente, vocês estão na melhor escola de Aracatuba. Falou. Aproveita a oportunidade que o pai de vocês Exato. estão dando. Isso. Com certeza tem pai aí que está tirando da boca. Está assim, né? Porque a escola é boa, é a melhor escola particular de Aracatuba. Eu, com 38 anos de rádio, conheci várias escolas particulares. E eu posso afirmar, não é porque o meu filho estudou lá, não. Não é porque a diretora está aqui. É a melhor escola particular de Aracatuba. Então, vocês estão tendo a oportunidade, o pai de vocês está dando essa oportunidade, aproveitem, estudem, tá? Ir além dos conteúdos, não é? É Não, uma... Nossa. Sem contar, né? O ensino do Colégio Degrau é fora de série. Ah, que Nossa, carinho. fantástico. A gente Fantástico. sempre foi muito família, né? E eu É. acho que é essa aproximação que o senhor sente também, né? Você viu, até lembrar do Lucas, acho que foram meus primeiros anos na escola quando ele estudava lá, né? E a gente tem essa intimidade mesmo com os alunos. Eu sempre falo, né? A minha mãe passou isso para nós. Eles não são um número, né? Então lá a gente conhece cada um pelo que legal. nome, né? Pela família. E eu Enfim. falei pra Carol outro dia, eu falei para as crianças, porque assim, graças a Deus eu tive esse apoio das mantenedoras, da Daniela, da Renata, porque não adianta querer. Eu tenho minha experiência, eu já trabalhei bastante, graças a Deus, nessa missão. E aí eu falei, meu Deus, que gostoso, porque aí você inventa as coisas, você tem esse apoio, você tem... Não, Carla, pode ir lá, pode fazer. Daí a gente empolga, consegue colocar em prática. Eu falei, graças a Deus tenho isso, né? Então tem essa liberdade para colocar em Ô, prática. professora Carla, Oi. eu quero registrar Ah, o trabalho, o carinho que a mãe da diretora tinha com o Ramon. Eu tive a honra de conversar, realmente maravilhosa a mãe dela. Maravilhosa. Uma educadora, É né? uma educadora. Eu falava, E minha mãe nunca foi empresária, ela sempre E foi educadora. preparou ela para continuar. isso tudo é reflexo do trabalho, uma da história da continuidade. Dona Zenir. Então Com isso certeza, tudo é... com certeza. Eu, assim, gostaria, né, de reiterar aqui o quanto que, quando a Carla, né, começamos a amadurecer esta ideia, né, eu estava ali já na finalização da minha dissertação do mestrado. Histórias que foi de vida. Histórias de Ai, vida. eu isso. acredito! Ela pediu para eu fazer a correção do Sim, projeto mãe. dela. E assim, Máximo. o quanto que pra mim, né, a Carla, a gente, olha, foi algo magnífico que foi acontecendo, né, as coisas foi. eu não conhecia a professora Nubinéia, passou o contato, né, da Carla, indicou meu nome né, pra que foi a comissão. professora no cursinho, olha como que as coisas foram caminhando, Tem né. que acontecer. Eu falo. E assim, o que eu pude perceber, né, naquele momento que eu estava ali, né, eu vi os alunos, eu vi assim, eu quero aqui, né, falar desse zelo, eu percebi muito zelo, né, excelência, né, a energia e a alegria que os alunos transmitiram ali naquela visita com os idosos. Então, o que me chamou a atenção, conforme eu fui ali observando, a gente foi ajudando, pegando as idosas, que, né, algumas ali são, né, mais acamadas, outras ficam mais tempo na cadeira, a gente foi trazendo elas para ter essa interação ali com os jovens na apresentação. E aí eu fui percebendo que tinha vários, né, que sentaram, inclusive no chão, né, o lugar que acharam ali, que se acomodaram. Isso. E a troca, gente, foi muito interessante, né? Eu percebi que havia um interesse genuíno. Sim. Aquele interesse que realmente é o que a gente fala, que é quando você vai escutar,
porque o escutar é diferente de ouvir. Sim. Né? E aí elas estavam, eu percebi uma sintonia, uma conexão que realmente houve esse preparo já de muito tempo, né? A gente percebeu que vocês estavam inteiros ali, né? Porque a gente percebeu a conexão de vocês, a alegria. Eu vi muitos deles se emocionando, Sim. né? Dos idosos, a hora que a gente saiu. Na hora que vocês saíram, a gente percebeu que realmente aquela troca de energia, a vitalidade que vocês levam para esse lugar enquanto jovens, né? E o quanto que eles tiveram oportunidade, que nem seu Onofre pegou o microfone aquele dia e começou a dar conselhos, né? Seu Onofre deu vários conselhos ali sobre questões, né, de uso de drogas, né, o quanto que isso não faz bem, né, para a saúde, para que os jovens vão para outros lugares que apresentaram, né, para o senhor, que o senhor... Para mim é um exemplo, sabe por quê? Porque eu cheguei no sítio do Juvenal Dentista e ele falou para mim, ô Onofre, nós vamos fazer um confinamento desse gado. Ele estava com um gado, né, Lore? Sei. E lá na porteira, em frente ao cemitério, lá, a luz lá. Ah, E os caras estavam querendo roubar o gado. e o senhor que tá E tomando... eu tive mais de simioto, Sei. ainda de sorte de que eu já vi as pessoas com a doença de macaco. Nossa. E eu vi, por onde eu passei, já rodeio Uberlândia, Goiás, no meio das psicólogas ali, tudo, e escutando As a histórias. experiência, né, gente? gostoso. Experiência de vida. Aham. Quer dizer que é bom pra gente. E ele falou, nós vamos engordar esse boi, vamos ou não vamos? E eu morei lá no sítio dele, Olha, o senhor e trabalha... morava sozinho e Deus lá. Meu Deus. E o filho dele ia lá quando levava as namoradinhas, Entendi. que lá tinha tudo arrumadinho. E o lá, né? senhor que tomava conta de tudo. E eu tomava conta de tudo lá, e tinha um sogro dele que não tinha morrido ainda, e Sim. tinha arrendado o sítio para poder ele pegar e pôr animal, coisa. Olha que E veio coisa falar para ele, mas ele é seu sogro. É. Ele deu a filha dele para você. E agora você- vai arrendar? Agora você vai querer muita coisa. E foi indo dessa turma, morreu quase todos. Todos Olha. eles que era ganancioso, Uhum. foi tudo assim, um atrás do outro. É, né? Por isso que eu digo, agora eu me sinto bem aqui, Aham. porque pelo que eu já passei, Sim. e ver, eu estar no meio eu sei que são as pessoas que é inteligente, tem Obrigada. Mas a gente que fica sabedoria, feliz. e quero que Deus ajude Amém. vocês bastante. Amém. Que essa pessoa tem que ter muita fé em Deus também. Com pra seguir as certeza. coisas. Com certeza. Eu só vou aqui fazer uma colocação nisso que o senhor está dizendo, né? Isso é muito lindo, porque isso, para mim, remete à questão de visibilidade, que é o que a gente traz na dissertação, que principalmente em contexto de LPI, né, de instituição de longa permanência para idosos, o quanto que vocês não são mais visíveis, porque é o que a Duda comentou, são pessoas que contribuíram para a construção da cidade, Sim. da nossa sociedade. Sim. Só que a gente não vê mais essas pessoas. Então, quando a gente dá voz, porque olha só, Não né? é? As histórias. Barra do Jupiá, Sim. eu trabalhei lá, Trabalhou lá. e morreu muito colega meu lá, e eu estou aqui. É, É tá Deus vendo? que segue a gente. Isso, é bem isso. É, Eu ele falo, livra. eu falo, a gente pode pôr assim o nome de Deus, pode chamar de universo, pode chamar de força positiva, mas que é algo que é muito superior a nós, né? E que se torna até mesmo um propósito, tamanho é o significado. Então, né, Carol, por exemplo, quando esses jovens têm esse acesso a pessoas como vocês, com tanta sabedoria, porque eu falo, são histórias de vida, Carla, são sabedoria de vida. Isso. Não é? Porque o que vocês viveram, eu falo que isso é um tesouro tão grande, que não dá para deixar escondido. E se a gente pode fazer essa forma, né, de doação que se torna um aprendizado para nós, Muito por rico. que não estimular, Sim. né, essa situação por mais vezes? E nós tivemos, inclusive, alunos que falaram, eu vou voltar. Isso, eu falo que Porque o eu objetivo gostei foi muito. alcançado, né? Olha Eu que quero fazer gostoso. dois registros aqui. Vamos lá. Primeiro, a educação dos alunos
do Colégio Degrau. Tá vendo? Foram sensacional. De uma educação que há muito tempo eu não vi. Que Por delícia. eles serem jovens e a gente idoso. Sim. Né? Geralmente, Tratar E o eles senhor não. com respeito. que educação. Que Eu bom. quero dar os parabéns para a senhora e para elas, É, para a professora Carla que estava lá no comando. legal. Realmente foi um show. E o segundo recado, a nossa Cláudia Santiago, que é a nossa Sim. que é assistente social, né? Ela mandou agradecer vocês Olha. e pediu que vocês voltem mais. Eu vou mais além, agora é eu que vou pedir. Tá. Ainda tem um grupo de crianças na escola? Crianças temos desde Por o favor, infantil. leva as crianças lá. Os pequenos. Nós gostamos, leva os pequenos. Nós vamos gostar. Lá tem uma piscina com peixe, Tá. tem passarinho, tem um monte de coisa. Olha, vamos fazer esse projeto Tá. com o infantil, sim. Tá? Eles vão amar. Eu adoro criança. Que por isso eu legal. tô Olha, o pedindo. senhor teve uma ideia maravilhosa. Isso aí é eu que estou pedindo. Tá. Nem Não. falei com a nossa psicóloga. Nós Tô falando. vamos fazer isso sim. E eu quero aproveitar esse momento, porque esse Degraucast, ele vai estar nas mídias sociais, e fazer um convite também a todos aqueles que quiserem conhecer essa maravilha que é o Asilo São Vicente, porque vocês têm um cuidado com eles, a beleza do lugar, o carinho, a organização, né? E para que essas pessoas que estejam assistindo vão até lá para conhecer, para bater um papo com essas figuras aqui, que é o seu Onofre, o seu Oswaldo, e tem muita gente mais lá, né, com certeza. Mas o seu Onofre tinha me dito, tem um dia especial, quais dias que eles podem ir lá? Vamos deixar registrado. Ó, terça, quinta e domingo, das 14h30 às 15h30. Mas como é visita da escola, é só conversar com a Carol. Aí a com gente equipe organiza. técnica. Conversa Tá. com ela, que ela liberando, está liberada. Legal. Mas, por favor, leve as crianças. Vamos levar. Para Não, nós idosos é muito importante. nós vamos levar. O senhor pode ter certeza. E eles vão adorar. Chegando na escola, a gente já vai arrumar para o segundo semestre uma visita lá para vocês com os menores. Mas eu tenho certeza que elas vão querer ir junto. Olha lá, ó. Ah, Com Vai lá, certeza. Isa. É porque a experiência pra gente Muita gente foi chega lá, única. cheguei lá. É que a experiência pra gente, a gente tava nervoso. Ah, Quando a gente chegou lá, tanto que eu demorei um tempinho a mais pra entregar minha flor, porque eu tava com vergonha. Eu tava. Saber que eles estavam abertos a contar o tanto que a gente tava pra ouvir foi muito bom. Porque a gente foi chegando perto, eu lembro que eu cheguei perto, e aí eu vi uma rodinha em volta do seu Oswaldo, meu amigo tava lá. Aí ele tava conversando assim. Tanto que o que a gente mais lembrou foi o senhor falando pra gente estudar. Foi o que a gente mais lembrou e mais comentou com todos os professores, porque como a professora Carla falou, o resto do nosso dia foi baseado nessa visita. A gente foi comentando com todos os professores que entraram na sala, com nossos pais, e como você falou para as pessoas irem visitar, é uma coisa que a gente leva pro resto da vida. Sim, sim. E ver, tipo, amigos meus chorando, sabendo que eles estavam lá porque a gente queria. A gente estava lá porque a gente queria, porque o nosso coração queria ir. isso foi muito O lindo. objetivo foi alcançado. É. Foi alcançado, tanto que quando nós chegamos, eu falei para as crianças, gente, fiquem à vontade. É isso aí. Nós podemos ir em qualquer lugar, professor? Eu falei, onde o coração de vocês levarem. Eu tenho certeza que em qualquer lugar aqui, vocês apenas ganharão. Então, assim, eu queria estar em todos os lugares ao mesmo tempo, não é? Então, só de assistir e perceber que o objetivo foi alcançado, eu estava ali muito, muito emocionada, muito feliz, que eu acho que é o que eu sempre... E não houve nada programado, Não. né? Eu cheguei ali, a Carla falou assim, Carol, Isso. olha, não programei nada. E assim, a forma como aconteceu, né? Falou assim, ó, vou deixar eles livres. E foi muito interessante, É. porque realmente foi magnífico. Eu lembro que no começo você falou, Carla, o que você quer fazer agora? Eu falei, qualquer coisa, nós já chegamos aqui, que é o que eu queria. Vamos deixar acontecer. Eu ficarei aqui até às 10. Ah, então legal, gostei disso. Você falou pra mim, gostei disso. Vamos apresentar agora as meninas? Vamos, pode ser, vamos. E foi acontecendo. Porque até teve um show de música lá Sim. também, não é? Eu acho que a Agora gente... tem uma cantora lá na escola, hein? Hã? Uma cantora, uma aluna. Então, pois é. Ela foi teve. show. É. Ela foi maravilhosa. Ai, que lindo. Aqui nós temos toda a turma, né, que foi lá, ó, no vídeo. Aqui algumas imagens.
Você vai pôr aqui pra gente? Legal. Só pra gente acompanhar, lá teve... Olha lá, as meninas. Olha lá. Ai, que gostoso. Olha lá o senhor falando, tá trem das 11. Trem das 11. Perguntaram pra mim, eu falei, trem das 11, demônio da garoa. Não, foi um dia, foi uma manhã muito... Olha lá, ó o locutor aí, ó. Acabei falando 2 vezes. É? Olha lá. Que gostoso. É flauta, não é fácil. Não. Não tem jeito de apagar. Eu falo. Apagar. Mas o senhor fala muito bem. Não, tô brincando. Foi muito bem, foi muito joia. Nossa, foi muito legal. O que mais me emocionou nessa visita Ela é a minha pergunta. é porque eu tô lá há 4 anos e 4 meses. Então eu achei que aqui fora ninguém lembrava mais. De repente eu vi um monte de alunos em volta de mim, perguntando uma coisa, perguntando outra. E graças a Deus eu podendo dar a resposta. Sem falar bobagem, pensava para falar. Porque a gente está falando de pessoas inteligentes. Sim. Os alunos inteligentes. Mas Você vê a menina ali, não sei se ela tirou 9. Ah, são excelentes alunas. Então. Olha lá, ó. Mas elas... Mas Mas nossos alunos são nota 10. Não, nota 10. São, nota 10. são. São selecionados. Graças São. a Deus. Só fica lá quem quer estudar. Quem não quer, não fica. E a Eu gente... tenho certeza que ela segue a risca o que a mãe dela fazia. Com certeza. Quer estudar, vai ficar, não quer, tchau. Com certeza, seu Oswaldo, com certeza. E mais do que isso, né? Eu acho assim, lá no Degrau, a gente preza muito pelo estudo, mas também por essa formação humana, né? Sim. Então, essa iniciativa do Projeto História de Vida me emociona muito e me deixa muito feliz a hora que eu vejo o nosso time de professores engajados num projeto como esse e também a hora que eu vejo o resultado dos nossos alunos que realmente vivenciaram tudo isso. Porque não foi o simples fato deles organizarem uma campanha de doação, porque eles também fizeram isso, eles foram atrás de materiais que o asilo precisa, material mesmo eu tô falando, mas eles doaram mais, eles doaram algo, né, que a gente não consegue pôr a mão, mas a gente consegue sentir aqui dentro do coração, né? Então o calor, a hora que eu vi esses filmes, que eles chegaram no próprio pátio, eu conseguia sentir essa vibe positiva, sabe? E a gente também conseguiu sentir essa energia, isso. né? Que foi muito bonito, foi Ô, muito Carol, bonito. Como eu disse, as crianças, gente. Crianças, meu Deus, olha. Então, como eu disse, que depois o resto do dia foi isso, essa emoção, revendo vídeos. E lá, como foi? Olha, foi assim, e depois eu fiquei acompanhando ali alguns e eu percebi, como eu falei, aquela vitalidade, aquela troca mesmo, né? Vocês trouxeram um ânimo, né? A alegria, essa troca que os jovens têm, né? Que vocês tão presente e eles puderam ali. Então eu presenciei ali, né? Quando a gente gravou, a gente fez as gravações e a gente viu ali vários deles interagindo pra gente aquela troca. Vários pegaram o microfone, o seu Onofre foi um, né? A gente teve uma outra idosa que pegou e começou a falar ali do quanto, da importância de vocês ali, né? E depois a gente percebeu o quanto que o rostinho deles, a expressão facial mesmo de alegria, Sim, né? sim. De ânimo, de vitalidade, que é exatamente isso que vocês levaram para aquele lugar, né? E eles puderam ser ouvidos. Uma coisa que me chamou a atenção foi a questão da valorização. Percebe no discurso deles o quanto que se sentiram valorizados? Por quê? Exato, porque a nossa sociedade, ela vem se organizando de uma forma que as pessoas estão no frenesi, né? Elas ditadas, então não param para ouvir. E a importância da história de vida, porque é isso, eles têm muito, como vocês falaram, para passar, para contribuir. E só que eu falo assim, que é uma riqueza de detalhes que a gente só encontra na história de vida, no sentar. Porque a gente pode ler um livro, a gente pode ler, mas o livro perde a riqueza de detalhes. Então, ouvi-los, né, é muito rico. Então, eu acho
E aí, pensando em tudo isso, para mim é o que a gente fala, né, na psicologia, a gente fala que são as relações intergeracionais, né? Então, isso é tão importante. Então, eu quero incentivar mesmo a nossa sociedade, eu falo que o Degrau tá de parabéns, né, pelo projeto, pela ação, e eu acho que isso é uma coisa pra gente incendiar mesmo, toda a nossa sociedade. Esses dias eu estava conversando com uma professora aí que me auxiliou nessa etapa do mestrado, e ela falou, Carol, a gente tem que falar para a sociedade o quanto que a gente precisa falar sobre envelhecimento, inculcar ali nas crianças, nos jovens, que esse momento vai chegar, e a gente precisa se preparar, né, porque o Brasil realmente, né, tá se tornando um país, né, ali que com cada vez mais número de idosos, né, as pessoas estão vivendo mais, então a gente vai precisar se preparar para isso, né, então assim, colocar isso nas grades curriculares, falar sobre envelhecimento, essa ação, né, esse projeto, incentivar essa troca, né, nessa relação dos jovens com os anciãos aí, né, com os mais vividos, é extremamente importante. Né? As emoções. Sim. Né? E é o que eu falo, né, Carol, não precisa de muito. Não precisa de muito. O tempo, a gente às vezes até fala, tem um preço. Só que ele vai ser muito maior, muito mais valorizado quando a gente pode, né, direcionar para coisas tão significativas como uma ação como essa. Anne Frank, que foi aquela criança, né, que sofreu na época do Holocausto, que ficou confinada num sótão porque ela não podia nem conversar durante o dia para que não escutassem a voz. Mesmo naquela situação, ela coloca no diário dela uma frase que me toca muito. E foi essa frase que me fez realmente entender esse significado da doação. Porque ela diz assim, você sempre tem algo bom para dar. Você sempre pode doar alguma coisa, mesmo que seja apenas bondade. Uau. Não é? Então, ela não conseguia doar nada ali, mas a bondade ela podia fazer. Então, às vezes, eu não tenho dinheiro para doar, eu não tenho, né? Gente, bondade. E a bondade, ela se faz dessa forma, né? Numa ação como essa, num tempo que vocês foram até lá. Que eu tenho certeza que todo mundo aqui conseguiu tirar algo de maravilhoso e a ser grato na vida também, né? Porque a gratidão, quando a gente diz gratidão, a gente rima com felicidade. Porque não há forma mais feliz na vida do que você ser grato, né? Eu quero aproveitar a oportunidade que ela está falando. 4 anos e 4 meses dentro do asilo. Sim. Então, tem 2 etapas na minha vida. Antes da visita do colégio legal e agora com a visita. Eu aprendi muito com os meninos, com as meninas. Realmente me ensinaram muito. Gente, que responsabilidade. Eu pude passar. Eu tenho certeza que eu passei alguma coisa. Mas eu recebi mais do que passei. São fantásticos os alunos do Colégio Integral, da professora Carla. Valeu a pena mesmo. Vocês esperavam escutar. Eu recebi mais do que passei. Gente, presta atenção. Eu recebi mais do que O senhor passei. deu muito mais pra gente. E 2 etapas. Antes da visita do Colégio Integral e depois. Sabe por quê? Antes eu não achava. Eu falei, bom, eu não sirvo para mais nada. Acabou. Para mim, caiu dentro do asilo e acabou. Os alunos do Colégio Integral, a professora, mostrou que não, mostraram para mim que não, que eu tô vivo. Fez eu me sentir gente. Uau. Que lindo. Eu vou bater palma. Lindo. Mas o senhor é uma pessoa muito especial. E se o senhor não tinha noção do tanto, eu quero deixar aqui registrado para que todo mundo saiba o tamanho do seu coração, a importância de tudo que você fez na sua vida. Você é uma pessoa muito, muito especial e continua sendo, porque eu tenho certeza que ali dentro do asilo, seu Oswaldo e seu Onofre, vocês fazem toda a diferença. Vocês são amigos, vocês conversam, vocês apoiam um ao outro. Então, vocês são muito especiais para cada um de vocês lá dentro e para nós também, tá? Então, vocês ensinaram muito mais, mas a gente fica grato também ao escutar tudo isso, não é, meninas? Nada é por acaso, Nada, sabe? nada. Tudo isso, esse momento, esse projeto, essa visita, conhecer o senhor, os senhores,
A Carol, eu falo que nada é Nossa, por acaso. é recíproco. Nada. De verdade. Eu sou operador. O senhor Operador de latinha. de latim. Agora o senhor está Fiquei fazendo. sabendo. Legal. Fiquei É, Lá tem a sabendo. quermesse. Eu Certo. Então a lá, latinha, ele amassa, pode Lá, vender e fazer dinheiro. um dinheirinho que O entra. senhor faz um dinheirinho, contribui para o meio ambiente, ajuda, né, não ficar a cidade suja, não é verdade? Nossa senhora, muita coisa, Eu com saio quietinho certeza. lá e pego as latinhas lá, põe ali perto Ah lá. ali, e vou. E é lá mesmo, E no rapidinho. asilo? Lá tem o Lá local, tem. tem a máquina que A horta aperta, põe a também. latinha e... Fala da horta Legal. também, que o senhor tá Tem a horta lá que eu vou Olha! molhar. Então lá dentro do asilo tem várias atividades Plantei, que ajudei a vocês plantar as fazem verduras. Nós temos uma fisioterapeuta também. que para mim é a melhor de Aracatuba. Que legal. A Juliana, Certo. maravilhosa. Olha que Pega no pé, você não quer fazer. Eita, É mais essa que é frio, né? boa, essa que é Vocês- boa. Ela pega Gostei. no pé, Isso. maravilhosa. ótimo. Além de maravilhosa, é linda. É uma loira Olha linda, olhos só. verdes. Então, maravilhosa. Que legal. Tá. Carol, eles têm todo um horário lá que eles fazem de fisioterapia, até mesmo atendimento psicológico, tudo. Tem toda uma estrutura. Isso mesmo, Legal. né? Então a gente fala que é a equipe técnica, né? Que aí consiste na fisioterapia, na assistente social, psicóloga, né? A gente tem a arte terapeuta que faz o trabalho também, né? Ali do manual com eles, trabalha essa parte, né? Tem a horta e tem os horários, né? Os horários do café da manhã, o horário de almoço, né? O horário do café da tarde, né? O jantar. E aí durante ali os nossos períodos a gente vai intercalando. Nós, psicólogos, fazemos atendimento individual e também os grupos que a gente fala os grupos socioeducativos, né? Que a gente trabalha temas específicos, a gente também tem ali o projeto Contação de Histórias, né? Onde a gente leva também pedindo para que eles fazem essa troca também. Por isso que casou. Quando a Carla falou, eu falei, Carla, vamos para lá. Exato. Vamos fazer essa parceria. O dia que eu li o seu trabalho pela primeira vez, eu liguei. Eu falei, olha, não terminei a leitura, não terminei a correção. Mas, para tudo, eu não estou acreditando que é sobre isso. Você falou exato. Que legal. legal. E naquele dia que nós chegamos, eles tinham acabado de tomar o café, seguindo esse cronograma todo, né? Eles isso tinham mesmo. tomado o café. E aí a gente tem... a gente tem também, sempre que, né, agora a gente entrando no mês de junho, a gente vai ter as festas, né? Então, Legal. sempre incentivando essa inserção social, né? Então, isso que está acontecendo aqui hoje também é, né, uma forma ali de inserção social. Sim. Ver aqui também, como eles falaram, da história de vida, remete também, porque era uma coisa que o seu, né, Oswaldo fazia na história de vida dele, né? Ir para estar... Aí ele fala atrás de uma mesa de som, né? Isso. Então, assim, a gente tem as atividades, tem as festas, né? Que o asilo ali promove, né? Abre também para a família. Então, Ótimo. tudo no incentivo de, né, incentivá-los a inseri-los também, né? E o asilo, ele vive de doações? Como que é que funciona lá? Qualquer Isso. pessoa pode ajudar? Como que é, Carol? Isso mesmo. Qualquer pessoa pode ajudar, né? Ele precisa, né? Sim. Ele vive, sim, de doações. Então, isso é muito importante. Eu até... né, quero reiterar o convite aqui que vocês fizeram, né, sobre a questão da importância das pessoas estarem indo até lá, fazer as visitas, porque assim, a gente tem uma questão de... Porque assim, os idosos chegam até lá, vêm encaminhado pelo CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, eles entram em contato com o asilo solicitando a vaga, né, e normalmente são idosos que estão em situação de vulnerabilidade, Certo. né. Nós fazemos a visita, né, pela nossa equipe técnica, avaliamos, e aí a gente percebe a ruptura dos vínculos familiares, né, por N motivos. A gente percebe ali que os motivos, vários ali, de acordo com sua história de vida, a gente tem os motivos principais. Às vezes são doenças, conflitos familiares, né, a perda de parentes. Então, tudo isso ocasiona rupturas. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente percebe a fragilização na rede de apoio. Então, quem que é essa rede de apoio? Às vezes era a mãe, o pai, e já às vezes não estão mais presentes. Entendi isso. Então, o que eu quero com isso falar? A importância de um amigo, né? Então, assim, tem uma história que eu gosto muito de uma idosa lá, que ela foi almoçar na casa de um familiar, chegou lá, ela conheceu uma pessoa, uma outra senhora. Essa senhora passou a ir lá no asilo constantemente, frequentemente,
e fez uma amizade, virou uma amiga. Então ela vai, né, leva as coisas muitas vezes que ela precisa ali, né? Não que o asilo tem ali as coisinhas, mas ela para agradar, às vezes a idosa leva, e a presença dela ali. Porque é isso. Então, tem estudos na psicologia falando a importância do amigo. Para o idoso, principalmente, isso é muito importante, né? Então, a gente fala assim, vá para esse lugar, né? Como vocês disseram, faça esse contato, né? A sociedade como um todo. Vá lá, visite, porque essas pessoas, nós precisamos de ter amigo, porque o amigo é importante para a nossa saúde mental, resiliência, faz a gente enfrentar as adversidades de uma outra forma. Então, é só coisa boa que acontece, né? E assim, vão para lá, leva o coração aberto, né? Realmente puderem ajudar, sempre vai ser bem-vindo. Então, o asilo sempre precisa de produtos de higiene, né? De alimentos, né? Carol, quantos idosos o asilo possui atualmente? Hoje a gente está com 50 idosos, né? 25 ali na ala feminina e 25 na ala masculina, né? Então, essa capacidade ali, né? Nossa, e eu vou dizer, vocês são muito lindos, porque as meninas me contaram no carro que elas se surpreenderam, porque elas falaram assim, como que a gente, era uma preocupação dos alunos, será que a gente vai conseguir conversar, não é, meninas? Fala um pouquinho disso, ter essa troca com eles, como que foi? Que vocês ficaram meio assim, como que vai acontecer? Então, quando a gente estava planejando, mais ou menos há um mês atrás, né? A gente pensou muito sobre isso. A gente até comentou lá na sala de aula, mas a gente não tinha ideia de como eles estavam, em que situação lá. Porque muitos de nós imaginavam que as pessoas que estavam lá estavam incapacitadas de alguma forma. Seja debilitadas no movimento, na audição, na fala. E aí a gente pensou, como a gente vai conseguir interagir com eles? E aí a gente pensou na ideia do presente, já era uma ótima forma. Da música, foi outra parte que a gente pensou também. Eu tenho uma avó que já foi lá, já cantou lá várias vezes. E ela falou assim, não, pode ir, eles amam música, eles escutam muito bem, eles vão adorar. E aí a gente foi pesquisando música, a gente foi pesquisando... Quem toca isso, quem toca aquilo, vamos fazer. E a gente ficou muito nervosa, mas deu certo. E aí vocês chegaram lá e ficaram A gente chegou lá e ficou muito surpresa, porque tinham muitos que lembravam muitas coisas. Alguns lembravam menos, outros mais. Mas todos eles falaram muito e a gente gostou muito de ouvir, porque a gente pensou que talvez eles não fossem se lembrar. Tá falou, vendo? o que a gente vai fazer? Viu? A gente criou até uma série de perguntas para fazer eles estimularem a lembrar. E todos eles lembravam muitas coisas, foi algo muito lindo. Porque o colégio, a gente sempre fez doação, né? Quase todo mês tem alguma doação para fazer. Isso. Que a gente fica sabendo. Sim, todo ano. Eu tô 10 anos no Degrau, desde pequenininha sempre teve doação lá. Só que eu acho que a gente nunca teve noção de como era entregar. Porque era sempre, tipo, uma caixa que a gente colocava as coisas e outra pessoa levava. E a gente nunca teve a noção de, tipo, como era ir lá e ver o que a nossa doação fazia para as pessoas. Porque eu acho que isso era o que menos estimulava as pessoas. E agora que a gente viu o que faz, dá vontade de fazer mais. Dá vontade de ficar fazendo cada vez mais. E foi o que a Duda falou, a gente ficou no processo de seleção, a gente ficou pesquisando música, a gente falou, será que eles vão conhecer essa? Será que eles vão conhecer aquela? E aconteceu alguns imprevistos, umas pessoas não conseguiram cantar, outras não conseguiram tocar, mas no final a gente falou, a gente vai fazer. A professora falou, não, gente, nem que seja 2 músicas, vocês vão fazer. E foi tão importante pra gente e a gente espera que tenha sido pra eles também. Foi muito positivo, né? A gente tem alguns estudos mostrando, né, que a música no contexto de LPI, né, ameniza o sofrimento, né, traz alegria e traz exatamente o que o senhor Oswaldo falou, trouxe vida, né? Trouxe realmente, porque a gente tem muitos casos, às vezes, nessa fase da vida, é muito comum, né, a depressão, né? Então, assim, nesse momento a música pôde levar esse acalento, essa alegria, né? Então, gente, foi fantástico. E a própria esperança, né? E a própria esperança. Porque quando a gente fala assim, qual a diferença entre tristeza e depressão? A diferença é o seguinte, que a depressão é a tristeza sem esperança. Porque a tristeza passa. Eu tô triste, vai passar. A depressão já é uma coisa mais forte, mas é quando você não tem esperança. Então, se vocês conseguiram trazer esperança para eles, meu Deus do céu, não tem como, né? Quantificar, mensurar isso. E a mesma coisa eu digo para eles, porque vocês também trouxeram esperança
para os nossos alunos, a hora que eles viram que eles são capazes de fazer muito mais por esse mundo, viu? Eu quero fazer aqui uma colocação, né? Foi feita uma pesquisa no país, né? Lá no Japão, Okinawa, dizia o seguinte, que lá constataram que existe o maior número de idosos, né, longevos. E aí foram pesquisar por quê? Sabe o que constataram? Por que eles estão vivendo mais? Porque a maneira como eles lidam com as adversidades, com o estresse, o trabalho voluntário que eles exercem, a espiritualidade, alimentação, atividade física. Então, olha o voluntariado, né? Então, assim, como é importante, né? Então, acho que isso me fez lembrar agora o quanto que a nossa sociedade, os mais jovens, né? A gente precisa se preparar para envelhecer, né? E como eles trouxeram o despertar neles, né? Isso neles, com exatamente. certeza, porque eles são capazes de fazer muito, né? Eu acho que o que a gente pode deixar de mais significativo nesse Degraucast de hoje é justamente isso. A gente pode fazer muito. A gente não tem como assim mensurar o tamanho do poder que a gente tem na mão. Então, eu quero deixar aqui, a gente já está chegando no final, mas antes eu tenho uma brincadeira que a gente faz todo final de podcast e depois eu faço o encerramento. Bom, vamos para a brincadeira, então? Então, vamos lá. É assim, ó, seu Oswaldo, é bem legal. Eu vou dizer uma palavra, e o senhor tem que falar para mim o que vier na sua mente, mas tem que ser rápido. Não pode... Eu falei qualquer palavra, primeira coisa que veio na sua mente, o senhor fala. Mesmo que não teve nada a ver, mas foi o que veio na minha mente. E todo mundo vai falar, ok? Eu vou falar um para cada um, tá? Posso começar com o senhor ou começo com elas aqui? Não, começa com a professora. Com a professora Carla. Vamos lá, Carla. Cadê minhas palavras aqui? Vamos lá, Carlinha. Jogou pra mim. É a primeira palavra que vem na cabeça, tá? Correto. Então, vamos lá. Para você, a palavra vai ser doar. Amizade. Perfeito. Vamos lá. Duda. Esperança. Amor. Meu Deus. Isa. Futuro. Passado. Vamos lá, Carol. Podemos doar? Sempre. Vamos lá, seu Onofre. Fazer uma pergunta para o senhor. Sou grato. Eu acho que quando eu vim para o asilo, eu queria ter muita fé em Deus e pedindo que cada vez melhora mais lá. Muito bem. É. Muito bem. Agora o senhor. Não teve jeito. Amigos. Amigos, pessoas maravilhosas que não pode faltar na minha vida. Lindo. Muito bem. Uma salva de palmas. Que delícia, gente. Que delícia. Quero dizer que, com a visita do Colégio Integral, eu ganhei um monte de amigos e amigas. É isso tá? mesmo. E através da professora Carla, o meu abraço a todas as professoras de lá, tá? Ai, que gostoso. Obrigada. Nós tivemos também na ação o professor Rodrigo, né, que acompanhou, e a professora Fabiana. O Rodrigo participou da Isso. visita, ele foi até o asilo. E a professora Fabiana, que com todo capricho, gentilmente, ajudou na elaboração das rosas. E nós queremos aqui agradecer, né, em nome aqui do nosso presidente, senhor Luiz Murakami, né, a coordenadora Graciele, de toda a equipe técnica, tá? Né, por esse convite, né, pela visita de vocês e realmente como a Graciele, né, colocou aquele dia, né, as portas estão abertas, tá? Voltem sempre, né? E foi muito prazeroso, né? E de um tamanho aprendizado pra gente ter vocês lá. Que gostoso, a gente super agradece também. E eu queria que cada um de vocês deixasse uma palavrinha final, né, pra gente poder encerrar o nosso podcast, que eu nem sei se eu estourei meu tempo, porque eu não olhei pra ele. Eu sou assim, mas não se deixar, olho. ficaríamos aqui, com olha. certeza, né? Com certeza. Eu não olhei já pra ele não falar nada. Carol, quer Né? deixar mais alguma coisa? Falar mais alguma coisinha pra gente encerrar?
Tá, eu acho que é mais reiterar, né, o que eu já ali coloquei, então, assim, agradecer vocês, né, por tudo, por essa parceria, por esse convite, né, pelos jovens, gente, que alegria, né, assim, nossa, que presente. Que gostoso. E incentivar, né, as pessoas, né, acho que isso que através, né, dessa ação isso tome uma proporção ainda maior, né, a questão do envelhecimento na nossa sociedade, né, para que as pessoas possam sentir assim inspiradas, né, como houve uma inspiração ali muito grande, tanto assim que vocês trouxeram para nós, né, e vice-versa, né, dos idosos também, e que as pessoas lá fora sintam-se também, sabe, de querer estar lá, de querer conhecer, né, essas pessoas maravilhosas, né, cada um com a sua história, né, com o seu legado, porque tem um legado de vida, né, e eu acho que é isso que a gente precisa enquanto jovem. Eu falo que enquanto jovem, já não sou tão jovem, mas sou jovem ainda. É jovem, né? Né? Mas assim, a gente precisa, né, falar sobre isso e se preparar para envelhecer, né? Perfeito. É isso. Muito obrigada. E aprender com eles, porque eles têm muita sabedoria acumulada. Muito. Eu vou intercalar, agora vai a Isa. Deixa aí suas considerações finais. Eu acho que a gente primeiro agradecer a escola por sempre estar podendo dar essa oportunidade da gente ir, né? Porque a gente sabe que se não fosse, a gente nem chegaria perto. E também agradecer por vocês terem abrido as portas pra gente, porque foi uma oportunidade que a gente não tava esperando que desse tão certo. Porque a gente falou, vamos ver se tá tudo certo. E foi uma coisa tão de coração que não teve nem tanta organização, tipo, cada coisinha. Como a professora Carla falou, a gente não tinha uma organização para quando chegar lá. A gente só foi fazendo o que a gente queria, que eles contavam pra gente e ficou marcado pro resto das nossas vidas. Que lindo. Obrigada, linda. Amei. Seu Onofre agora vai deixar o seu recado final pra gente. Eu estou feliz, sabe por quê? Porque Deus está me ajudando, porque eu estou com saúde. Amém. E já rodei o mundão aí, já vi muita coisa boa, vi muita coisa ruim. Então, eu estou feliz e quero que Deus ajude vocês nesse estudo de vocês, porque eu não tive coisa, mas graças a Deus meu pai me deu uma educação Amém, Senhor. muito boa, que eu não pego nada de ninguém. Tá certo. E outro dia eu estava em Uberlândia, o cara ia para Minas e perguntou para mim se eu podia pagar a passagem dele. Eu peguei e paguei, ele e a mulher. Olha. Paguei a passagem para ele e outros mais também. Goiás também, tinha um que estava lá em Goiás. O senhor sempre ajudando. E eu sempre ajudando, e Deus também tem me ajudado. Com certeza, senhor Onofre. E quero que Deus ajude vocês, Amém. que vocês seguem essa carreira e dê muita saúde. Amém. Porque sem saúde a gente não faz nada. Muito É que nem obrigada. Eu chegar em 83 anos Saúde, viu, gente? Cuide. e já perdi já casa, ganhei uma casa aí no São José. E eu fui lá outro dia ver lá, ainda não, o cara não passou no nome dele. Não passou que estava no meu nome. No seu né? nome. E eu aluguei a casa Entendi. e ele me roubou uma geladeira de dentro da casa e levou e vendeu para um cunhado. Ai, dele. seu Onofre, Pastor tem de gente, igreja. né? Pastor de igreja. É. E eu não tive tempo de estudo porque eu tive mais de semioto, que é uma doença terrível. E eu cheguei a ver, a criança fica mais feia do que essa tábua aqui. Ó. Ai, senhor. É. Mas graças a Deus Graças que o senhor a está Deus, aqui com a no fim, gente. graças a Deus. Amém. Aí no asilo, Amém. arrumei bastante de amigos Aí, tá vendo? que são inteligentes, têm Isso. estudo. Eu não tive, mas tendo a saúde para mim já é importante. É isso aí, seu Já dá Onofre. para mim ver a evolução, o crescimento, o futuro. de vocês. Isso mesmo, Vocês seu são Onofre. jovens. Isso Eu mesmo. já estou com 83. É, olha só. Já rodei o mundão. 83. Já ofereceram droga para mim. Eu É isso falei, aí. não quero não sou. É isso aí. Bebida também de álcool. Tá vendo? Falei, não. Eu larguei da minha mulher. Falei, o que eu tenho com isso? Por isso que o senhor tá aí, firme e forte, Firme não e é? forte, é. É isso mesmo. Chega Obrigada. ali, de vez em quando eu estou ficando
Não, o senhor tá muito bem, viu? Muito E tô forte. Não tô é? trabalhando na latinha. Ah lá, na latinha, Pega a a latinha, latinha, viu, só tô gente? aqui. O segredo é a latinha do seu Onofre, não vamos esquecer disso. Faz dinheirinho aqui, né? Sempre é bom, né? Sempre é bom. E eu vou na igreja, se eu vou na igreja, eu dou meu Dízimo. Outro dia eu fui na igreja lá, tirei R$100. Olha. Eu falei com o padre falou, não, senhor, não, pode ir lá. E o senhor quer dar uma volta na igreja? Eu falei, a igreja aqui é bonita. Isso. A igreja lá aquela uma que está indo lá de lá, assim. O senhor ajudando na igreja também. E eu sempre, e na outra aqui em cima, essa outra grande que tem aqui também, todo o pagamento meu eu tirava R$100. Tá vendo, seu Onofre? E- Sempre ajudando as E pessoas sempre também, ajudando. né? E outra Isso gente mesmo. também, lá estava em Goiás, e o cara queria ir embora. Eu falei para ele, você ajuda a carregar minha bagagem, que eu te jogo, sei lá, na sua casa. Ah lá. O senhor Aí- sempre. É ajudar, né? Isso. Porque você isso. ajudando, Com você é certeza. ajudado também. Porque Com Deus, certeza. Deus só ajuda a gente se a gente tiver É isso mesmo, seu Onofre. coração bom. É isso aí, seu Onofre. Você vê, eu morei Muito lá obrigada. dentro do sítio dele lá, tinha rolo de cobre desse tamanho assim, e era só eu sozinho e Deus que lá no Juvenal Dentista. Sei. Do gado dele não roubaram um gado dele. Tá vendo? Tudo meu parente aí, vocês estão vendo, né? E a mulher Coisa dele, boa. a mulher dele foi comigo É. lá na cidade buscar gás Sim. e falou para mim, ô senhor, não, por que o senhor não estuda? E eu falei, puta merda, eu já estou quase caducando e mandando eu estudar. Mas o senhor estudou? O senhor tem informação? Não. Meu Deus, não parece, Não. não é? Ele fala super bem, professora de português. Não estudei porque essa doença, ela deixa a pessoa arrasada. Ô, seu Onofre. Mas olha, eu vou falar uma coisa, o senhor tá muito bem do que muita gente aí, viu? Tá Porque dando baile. Outra aqui, eu chego, já veio com cara com droga Isso. desse tamanho, Não, droga não. e eu saí fora. Tá certo. Veio com bebida para mim beber, eu saí fora. É isso Falei, aí, seu Onofre. nós somos amigos. Eu falei, não sou amigo de ninguém, não. Isso mesmo, Eu muito quero- obrigada. Quero saber. É isso aí. Eu só saio fora. Não Muito quero. obrigada pelos seus ensinamentos. A Não. gente vai guardar para sempre, viu? Eu morei em Guaraçaí. Isso, Você vê os donos de lá, terra do dono de sítio lá, isso. os filhos dele acabou com tudo. Gado, café. Seu Onofre, eu sempre falo que a maior herança que um pai pode deixar para um filho não é dinheiro, não é fazenda, Não não é. é carro, é o estudo, É o é a estudo, educação, não é? É. São os valores. Ele deixando isso já é um tesouro de um preço assim que a gente não tem nem como dizer, não é? Acho que é a maior herança, com É a certeza. melhor herança. É a Com pessoa certeza. que estuda, ele tem educação Isso. e dá educação para os outros. que Com vocês- certeza, para a vocês vida. Ensina É. os outros. Porque tem muita pessoa que é rebelde ainda. É isso aí, seu Tem Onofre. muitas pessoas. E eu Não. É. fico olhando assim. Não, e a gente ainda vai conversar bastante sobre isso, viu, seu Onofre? O senhor tem muita coisa para contar pra gente. Mas agora a Duda vai deixar o recadinho dela aqui para nós. Vamos lá, minha linda. Eu vou ter que repetir um pouquinho o que a Isabelle disse, que a gente quer agradecer muito vocês e o Colégio Degrau por proporcionar isso pra gente, porque foi como ela disse, a gente ficou muito feliz quando a gente descobriu que a gente ia poder levar essas doações pra eles. Eu acho que eu digo em nome de toda a sala quando eu falo que a gente ficou muito feliz. Todo mundo comentou muito sobre isso depois. E foi uma coisa que a gente ficou tão ansiosa, assim como a professora Carla, e a gente falava todos os dias sobre isso. E essa troca que a gente teve com vocês das histórias, dos sentimentos, de ir lá e ver vocês, foi uma coisa muito linda que a gente, nossa, sem palavras pra expressar o quão feliz que a gente ficou de ir lá. Que bom. E eu falo também em nome do 3º ano, que eles não puderam estar aqui, Isso. mas eles também, com certeza, amaram muito, a gente passeou muito, é um lugar muito lindo. Tem muitas coisas, assim, que a gente não imaginava que teria num lugar, a gente imaginava que seria um ambiente bem restrito, mas tem muita coisa lá, as pessoas amaram, andaram muito por lá, foi muito Que lindo. bom, obrigada, minha linda. E agora o seu Oswaldo vai deixar as palavras dele para nós.
Olha, eu quero dizer que se tivesse combinado tudo certinho, nos mínimos detalhes, essa visita do Colégio Degrau lá no asilo não teria dado tão certo como deu. Verdade. Tá? Verdade. Realmente. Foi o cara lá de cima que ajudou. Foi o pai na Com frente. certeza. Eu quero agradecer e aproveitar a última oportunidade e pedir para quem for assistir, vai lá visitar a gente. Se puder levar alguma coisa, leva. Se não puder, vai visitar. Leva a bondade. A sua presença já é uma doação. Ai, que lindo. E, É isso mesmo. de preferência, se puder no domingo, que domingo é o dia que menos tem visita. Então, se vocês puderem, e agradeço os colegas de vocês, né, as meninas, os meninos, e essa menina de óculos, a Duda, que eu conversei bastante com ela, muito inteligente. A outra também, mas eu conversei mais com a Duda. Ela é muito inteligente, ela tem um futuro brilhante pela frente. Amém. Ela vai Que ser gostoso, sucesso. Que gostoso. Vai ser o orgulho do Colégio Degrau. Amém. Tá, muito obrigado pela Obrigada, oportunidade. senhor Valdo. Fiquei feliz em ver a senhora. Ah, Tá? e nós também. Tudo Nós bom. também. E a professora Carla. Agora eu vou fazer uma pergunta. Como é que a senhora consegue contratar uma mulher tão bonita assim para dar aula? Olha só! É linda. Liga. É uma professora linda. Ela é. Eu quero ser... Ó, não é só linda fisicamente, o coração disso aqui, ó. Eu já notei. Ah, E eu meu quero que a Deus. senhora dê um Deus. abraço no professor Rodrigo. Sim, Professor de Educação Física. Ai, Maravilhoso. Conversei com ele. Gostou. É nota 10. gente. Vou fazer ele jogar uma pelada lá Tá. com vocês. Obrigado. Combinado? Obrigado por tudo. Imagina. Deus abençoe. Amém. Obrigada, seu Oswaldo. E para encerrar, a idealizadora desse projeto Ai, lindo, quanta professora emoção. Carla. Quanta emoção. Eu começo falando que eu tenho muita gratidão, meu Deus do céu. E assim, agradecer a Deus por me capacitar, por estar nessa linda profissão, de poder aprender, ensinar e aprender, que eu acho que é assim que caminha, é assim que eu consigo exercer. Então, gratidão a todos vocês, ao Colégio Degrau em oferecer, deixar com que eu consiga trabalhar dessa maneira, conseguir colocar em prática tudo isso. E feliz porque eu já sei que nós continuaremos com esses projetos, já tenho mais do que autorização, então, feliz de alcançar o meu propósito, o objetivo. Tenho certeza que sem a equipe do Degrau, nada disso seria possível, sem a Carol, enfim, gratidão a Deus. Nada é por acaso, é isso. E volte sempre, por favor. Pode deixar. Pode deixar, seu Oswaldo. Tá tudo anotadinho aqui, inclusive para as crianças irem visitar o senhor, vocês, tá? É só esse o começo. lugar maravilhoso. Com certeza é só o começo. O Degrau é uma escola que ele incentiva muito essa parte social. Ele quer justamente apresentar esse mundo para esses alunos, porque a gente entende que eles são o nosso futuro. E se a gente colocar nesses coraçõezinhos esses valores tão fortes, nós temos certeza que nós vamos ter um mundo melhor, né? E então eu vou terminar o Degraucast, o segundo episódio do Degraucast, que o nome dele foi Histórias de Vida, com a frase do senhor Oswaldo, que me ensinou muito nesse dia de hoje. E eu termino dizendo o seguinte para vocês: a sua presença já é uma doação. Não esqueça disso. Tá bom? Muito obrigada a todos. Obrigada aos nossos convidados. Valeu, a gente agradece. Obrigada, pessoal. Ó, bota a frase do seu Oswaldo escrita e com a assinatura dele, hein? A sua presença já é uma doação. Verdade, às vezes a pessoa não vai, eu não tenho nada para doar, tem a sua presença, Todo seu, mundo seu tem algo carinho, de seu bom a amor. dar. Isso, a mesmo sua que seja atenção. só bondade. É isso. Agora estão famosos, hein? É.